O medo não é um sinal que você deve parar. Ele é um sinal de alerta. Mas ele não pode ser o que decide a sua vida. Eu vim aqui falar com você sobre algo que, na minha experiência, é um dos principais pontos que travam a nossa vida no momento que a gente está pronto para crescer, para ultrapassar o nosso teto. Eu sou o Lucas, condutor de A Travessia Consciente, e ajudo pessoas que estão em momentos de crise, de transição, de confusão, a ter mais clareza, a se reorganizar e a voltar a fluir na vida com mais leveza, bem-estar e paz. E existe um padrão que eu vejo constantemente. Quando a pessoa está prestes a dar um passo importante, a mudar de fase, a atravessar uma barreira, o medo aparece. E a maioria das pessoas, nesse momento, dá poder para esse medo e recua. Antes de tudo, você precisa entender uma coisa. O medo, como emoção, não é ruim. Ele tem uma função. Ele existe para te proteger. Quando você está diante de um perigo real, o medo te alerta. Ele te ajuda a preservar sua integridade. Se existe um risco concreto, ele é útil. Mas existe um outro tipo de medo que não está te protegendo, está te limitando. E é sobre esse medo que eu quero falar. Esse medo aparece justamente quando você está pronto para avançar. E ele começa a te travar, te prender, te fazer duvidar. Você sabe o que precisa fazer, mas não faz. Tenta avançar e recua. Começa e para no meio do caminho. E aí começam as justificativas. Não é o momento. Não estou pronto agora. Agora não dá. Não tenho tempo. Não tenho dinheiro. Mas no fundo, você sente que tem algo te segurando. E aqui está o ponto que muda tudo. O medo, na maioria das vezes, não é um perigo real. Ele é uma leitura, uma interpretação incompleta sobre algo que você ainda não viveu. O medo não nasce da situação. Ele nasce da forma como você interpreta a situação. Por isso, duas pessoas podem passar pela mesma coisa e uma avança e a outra trava. Psicologicamente, esse medo vem de experiências passadas, onde você aprendeu que agir poderia gerar dor, rejeição, perda, humilhação. E com o tempo isso vira um padrão que se repete e começa a se antecipar antes mesmo da ação. Por isso, você nem precisa viver a situação. Só de imaginar, o seu corpo já reage. E toda vez que você evita, você sente um alívio. E esse alívio ensina o seu sistema que evitar é o caminho certo. E aí, o medo cresce. Então, entende isso com clareza aqui agora. O medo não paralisa. Quem paralisa é a decisão que você toma a partir dele. Você percebe algo, interpreta como risco e decide recuar. Isso acontece de forma automática. E quando você não percebe, começa a viver uma vida limitada sem perceber. E muitas vezes, isso não começou hoje. Vem de memórias, de situações onde você precisou se fechar para lidar com o que estava acontecendo, com o que você estava vivendo. E isso ficou registrado. Hoje, você só repete. Então, o objetivo não é eliminar o medo. Isso não existe, não tem como. O objetivo é parar de obedecer o medo sem analisar. Não é ir com o medo mesmo. Não faz sentido. Para que viver isso? É você interpretar o medo, racionalizar
um pouco, não só sentir, não só ir pela emoção, é aprender a pensar o medo, desemocionar a decisão, é agir com clareza. E para sair disso, você precisa de 3 coisas: consciência, posicionamento e atravessamento. Consciência para perceber o padrão em que você está inserido. Posicionamento para não reagir automaticamente. E atravessamento para agir mesmo com o desconforto que você está sentindo. Porque é isso que começa a mudar o padrão. E existe um ponto importante aqui. Quando o bloqueio é mais profundo, existe um nível interno que precisa ser reorganizado. Senão você até avança, mas volta sempre para o mesmo local, naquela roda de samsara que nunca termina. Agora, eu quero que você imagine o seguinte: você está caminhando por uma estrada, mas não consegue ver o final. Essa estrada é a sua vida, os seus objetivos, os seus sonhos, aquilo que você quer construir. E no meio do caminho existe uma névoa. Essa névoa é o medo. E essa névoa começa a te dizer que vai ser difícil, que você não vai dar conta, que tem coisa demais para mudar. E aí você tem uma escolha: parar ou atravessar. E o que eu posso te dizer, pela minha experiência, é que quando você atravessa, você percebe que não era tudo aquilo. Na maioria das vezes, era muito menor do que parecia. O medo sempre vai aparecer. E neste caso, que eu trouxe para vocês, nessa analogia do caminho, é como é na nossa vida. Ele sempre vai fazer algo muito maior e muito mais difícil do que realmente é atravessar aquele caminho, atravessar aquela névoa. Eu vou te dizer uma coisa bem importante aqui. Quanto maior é a sua transformação, quanto mais você vai crescer e você vai evoluir, o medo sempre vai aparecer mais intenso. A diferença é, ele vai te parar ou te informar. Você vai usar ele como desculpa ou como um ponto de análise para avançar. Aí você tem que observar tudo isso que eu disse para você. Você está num ponto que você vai crescer, que você vai avançar, que você vai evoluir. Então você vai deixar esse medo aí te paralisar? Ou você vai racionalizar um pouco ele, vai enxergar ele com os verdadeiros olhos que devem ser enxergados? Se esse conteúdo fez sentido para você, me segue, se inscreve no canal, porque a gente vai aprofundar mais sobre autoconhecimento, mais sobre espiritualidade. E se você sente que está em um momento da vida onde precisa de clareza, direção e alguém que te conduza, nesse atravessamento, pode falar comigo, porque realmente eu posso te ajudar nesses processos.